Eu tô aqui hoje com a Ana Art, professora da Unicamp e uma das pessoas por trás do Blogs de Ciência da Unicamp. A presença dela aqui me dá a oportunidade de falar sobre como as instituições de ensino e pesquisa comunicam ciência. Como eu falei, estou aqui com a Ana, que é a coordenadora, do Blogs de Ciência da Unicamp e uma pesquisadora, na área de divulgação científica. Ana, eu queria trazer aqui a questão de que quando a gente fala em divulgação científica, especialmente aqui no Brasil, na verdade é até uma coisa que você pode abordar se você quiser, se isso é assim em todo o mundo ou se é uma questão aqui do Brasil. Mas pelo que eu posso dizer que aqui no Brasil é normalmente feito, de uma maneira meio que independente das instituições. São estudantes, pesquisadores, professores que tomam para si o papel de divulgar a ciência para um público mais amplo, muitas vezes tirando do seu próprio tempo, com o dinheiro do seu próprio bolso, assim por diante. E a divulgação institucional, ela é uma divulgação que ela tem cara de institucional normalmente, Tem toda a estética, a linguagem daquela divulgação institucional que, vamos e convenhamos, não costuma ter muito apelo com um público mais amplo. E daí esse projeto do qual a senhora faz parte, Blogs de Ciência da Unicamp, ele é um dos poucos projetos que eu conheço que foge essa lógica, que é um projeto que você vê que tem assim, tipo, dá apoio a divulgadores por parte da instituição, e que assim, tipo, tem um formato, uma linguagem que realmente apela aí para o público. Então, eu queria saber de você, já que você está uma das pessoas que está à frente desse projeto. Primeiro, se você concorda com isso que eu disse, Então, já fique à vontade para dizer, não, Sofia, tudo isso que você falou é mentira. E da onde que veio a ideia de fazer isso e que você espera, se existem outros projetos? São várias perguntas. Bom, vamos por partes, assim. O que eu acho que tem um pouco isso, comunicação institucional, ela tem uma cara mais... Não é nem sisuda, mas ela tem uma cara quadrada, no bom sentido, formatada, assim, acho que é importante dizer que o blog de ciência da Unicamp, ele não é institucional da Unicamp no sentido de ser como um jornal da Unicamp, o Ciência USP, enfim, jornais internos da universidade. Nós somos um projeto de divulgação científica que tem, sim, apoio da universidade, mas ele não é da Unicamp, no sentido institucional do termo, Isso não é nenhum demérito da Unicamp, enfim, Mas talvez por isso a gente tenha um pouco essa carinha mais livre um pouco, uma certa liberdade de organização, de produção, de conteúdo que não seja tão formatada. Isso tem sido uma batalha, enfim, uma busca, mais do que uma batalha, da gente manter o projeto que tenha um apelo jovial, assim, que tenha um apelo de linguagem, que fale com pessoas, para pessoas, e que a gente seja entendido para além do cientista, do estereótipo de cientistas, como aquela coisa da gente como a gente, assim. Então, isso é algo bem intencional, Embora a gente tenha, claro, alguns critérios, algumas questões que norteiam de maneira geral o projeto. Então, acho que isso, a gente tem essa carinha porque a gente não é institucional, de fato, nós estamos dentro de uma instituição. Mas nós temos apoio da Unicamp, óbvio, Então, assim, nós temos toda a parte de suporte do nosso servidor, dos cuidados em relação à nossa rede, estão nas mãos, principalmente do Instituto de Biologia, nesse momento. Então, uma gama de funcionários que cuida do projeto, e cuida muito bem, inclusive, assim. Esse ano a gente teve
pequeno ataque hacker, por exemplo, e os funcionários de B foram, tipo, salvadores do nosso projeto, assim, foi, enfim, muito... Então, a gente tem um cuidado grande, a gente é bem cuidado ali dentro, né, nesse sentido. Mas grande parte ainda dos conteudistas e da equipe administrativa do Blogs não recebe para isso, né? Então são pós-graduandos ainda, pós-graduandas que trabalham de maneira voluntária ainda, né? Então isso ainda tem sido um ponto que a gente está tentando trabalhar maneiras de, né, possibilitar permanência depois que acabem a pós-graduação e pagamento de serviços, enfim, isso é uma coisa que a gente ainda está tentando fazer. E aí é que entra essa segunda parte que tu falaste, né? A grande parte dos divulgadores científicos, ele tem vínculo com as universidades, que são pós-graduandos, majoritariamente são pós-graduandos, né? Porque é a época que a gente mais estuda na nossa vida acadêmica é a pós-graduação. Eu, como professora, não consigo mais estudar tanto, não tem esse tempo, né? A gente tem muita burocracia na nossa vida, muita coisa para fazer. Então, quem estuda mesmo, assim, se aprofunda, é pós-graduando. E não é à toa que pós-graduandes, né, são esses sujeitos que produzem conteúdo no país na divulgação científica, majoritariamente. E aí faz sentido eles abrirem esses projetos, a gente, né, eu óbvio, conheço muita gente, e também irem se afastando desses projetos com o tempo, porque a divulgação científica ela é vista como um trabalho voluntário no nosso país, assim. Nosso país é um dos países que mais produz divulgação científica no mundo, né? Tem uma pesquisa de 2020, se eu não me engano, que mostra que nós somos o 8º país, nós somos um dos 8 países que mais produzem divulgação científica do mundo. Mas a gente vê isso como uma profissão, não vê isso como um trabalho voluntário. Então, né, o famoso viver de amor, assim, quer dizer, chega uma hora que, bom, tu tem uma tese para terminar, tu tem, né, relatórios para fazer, tu tem emprego para conseguir, a divulgação científica vai sendo abandonada, né? Então, essa para mim, como é que eu vejo, assim, para mim, grande parte do meu trabalho hoje na divulgação científica é organizar um modo de pagar pessoas para fazer isso. Essa é a minha... assim, né, eu ando bem sumida de produção de conteúdo, de rede social, e eu estou tentando trabalhar nesse bastidor para viabilizar pagamentos, assim, né, viabilizar linhas ai, a Bia é uma querida, linhas de financiamento, sabe? Eu acho que é o gargalo do nosso trabalho, porque a gente não pode viver de amor, né, assim, a gente não pode viver de uma missão, assim, de salvar as pessoas, não é por aí que eu penso a divulgação científica, né? Eu acho que parte do nosso trabalho pode passar por aí, até porque tem uma parte de engajamento, né, que é importante. Todos, né, eu tô aqui com a camisetinha fardada, assim, com um dos projetos mais queridos que eu tô, que é o Todos pelas Vacinas, que o Blogs é parceiro. E a gente amanhã vai fazer uma campanha, né? Porque por causa do Dia Nacional da Imunização, junto de novo com pessoas maravilhosas que são dos ARMYs do BTS, né? O ARMY Help the Planet. Então, essas campanhas, claro que são voluntárias, entende? Elas não vão ser pagas, porque é uma mobilização nacional em prol de uma causa, essas meninas dos ARMYs, elas são absolutamente incríveis quando elas, né, topam as nossas propostas, que é sempre, porque elas são incríveis. Mas aí a gente está falando de um momento em que a ciência se organiza e Agora, o feijão com arroz da ciência e da divulgação científica, ele tem que ser encarado como profissão. Então, daí, para esses casos, o Blog Ciência e o Todos pelas Vacinas, em particular, né, o Instituto Mário Chamber, que a gente está organizando, que é uma instituição que vai abarcar projetos, esse é o nosso plano para daqui a alguns anos, é que divulgadores científicos tenham dinheiro, sabe? Pela divulgação científica. Esse é meu ponto, assim, sabe? Meu dia a dia estudando maneiras de viabilizar isso, assim, né? Sem ser catarse, sem ser vaquinha, não que isso não possa acontecer, né? Mas não dá para viver
Porque na hora que aperta, né, Sofia, essas são as primeiras coisas cortadas na nossa vida, né? Se a gente tá sem condições, tu vai cortar o Catarse que tu apoia, tu precisa pagar tuas contas. Então, não, a gente precisa de modelos mais organizados para isso. Então, na divulgação científica, assim, quem tá por aí ainda assistindo, pode ter certeza que essa é a minha luta cotidiana agora, assim, é garantir condições. Tá, posso te colocar numa saia justa? Pode, claro. Vamos Deve. lá. Então você está falando, ok, então esses financiamentos coletivos, eles têm esse problema que são uma coisa que são facilmente cortadas. A gente vê a divulgação científica hoje, ela ocorre muito através da internet e redes sociais, né? Através do Twitter, Instagram, YouTube, etc, etc. E normalmente a forma de monetização que se encontra nessas redes são a publicidade, né? Agora, quando você pensa, por exemplo, na questão do jornalismo, a publicidade é uma coisa que é uma coisa assim, tipo, um pouco fica um pé atrás, que sim, o jornalismo ele depende muito da publicidade, mas sempre existe assim aquela coisa de não, gente, não pode, a gente sabe que isso é um ideal, não é o real, mas você não pode deixar que ela influencie o conteúdo que está sendo produzido. E vou admitir para você que é uma coisa que eu nem sempre vejo acontecendo na divulgação científica, né? Eu já vi, não, obviamente não vou citar nomes, mas eu já vi divulgadores falando abertamente, nossa, mas e como é que o pessoal que pagou a publi deixou que esse pessoa colocasse esse conteúdo? Então, eu queria saber de você, e é uma coisa que eu sei que já causou muita polêmica dentro dos círculos de divulgação científica. Vou botar você nessa saia justa. Como é que você vê essa relação entre publicidade e divulgação científica? Eu acho que é algo que tem que, obviamente, ser sempre analisada caso a caso, né? Então, assim, primeiro que eu não sou contra divulgador científico fazer público. Ponto. Essa é a parte fácil, né? Uhum, Porque, é a parte enfim, fácil. é a parte simples, óbvio. Faz parte do trabalho de exposição como pessoa pública, vamos dizer assim, tá? O Blogs recebe pedido, a gente sempre negou, até por ser institucional. Então, como a gente leva o nome da universidade, também é fácil dizer não. A gente tem uma Uhum, justificativa plausível e tal, mas se engana quem acha que a gente não precisa de dinheiro, né? Como eu falei, grande parte das pessoas que trabalham com a gente trabalham de graça, por enquanto, que para mim é inadmissível. Agora, de maneira independente, né? Então, divulgadores que não têm uma instituição por trás, o primeiro ponto é esse. As pessoas precisam de dinheiro. A publi pode ser uma grana considerável, assim, né? Essa é uma coisa. A outra é que a gente tem que ter noção como... Porque daí tem um pouco essa coisa, assim, quando tu é um jornal, tu tem um editorial e tu tem uma análise que passa por várias questões, né? E eu já critiquei abertamente conteúdo patrocinado de grandes veículos também, né? Eu posso citar um, assim, que foi aquele Médicos pela Vida, que estavam, enfim, tu lembras, né? uhum, Tá, e os grandes veículos dizendo, ai, mas a gente precisa sobreviver. Eu disse, tá, mas a custa da vida dos outros, sabe? Porque aquilo é, ali, enfim. Então não é só, para mim, eu vejo, quando a gente tem um perfil, e nosso grupo tem discutido muito isso, quando nós temos um perfil de divulgação científica, por mais que ele seja pessoal, a gente tem um editorial, a gente tem que encarar aquilo como um editorial. E aí fazer essa pergunta, primeiro, a gente criticaria isso em outro, né, divulgador, de que maneira tu te amarra com as empresas que tu tá fazendo público, e se ela não agride princípios éticos e de responsabilidade social de conteúdos que tu propaga, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E se não pode recair em conflito de interesse, né? Então, assim, de que maneira as pessoas que são nossas seguidoras e que confiam na nossa palavra, enfim, vão continuar confiando com isso que a gente está falando, com que tipo de propaganda que a gente está fazendo. Eu acho que tem assuntos que são delicados, né, Sofia? Bastante. Né? E aí, como a gente tem alguns círculos comuns,
Tipo, a gente, né, eu e tu, a gente sabe do que a gente tá falando, assim, né? Uhum. Mas tem publicidades muito bem feitas e muito responsáveis, sabe? E aí eu vou dizer uma coisa que para mim é muito confortável falar mal de publi, porque eu sou funcionária pública, sabe? Entre aspas, é muito simples. Então, eu acho muito difícil analisar isso, porque exatamente a grande maioria dos meus colegas não ganha dinheiro. Agora, eu acho que é sempre algo que tu tem que parar, pensar. A maioria dos divulgadores e divulgadoras que eu trabalho junto, que são parcerias, quando tem publi, é coisa de sentar e dialogar e perguntar o que tu acha, sabe? As pessoas, né? Sabe aquela famosa frase assim, ah, não teve um amigo para dizer, o nosso grupo tem, assim, os amigos, sabe? As pessoas procuram os amigos e os amigos dizem, olha, acho que dá, acho que esse é tranquilo, o que tu tá montando é legal, sabe? A tua ideia, né? Claro que os materiais mesmo, difícil, né? Não vazam, porque isso nem pode. Mas as ideias gerais, assim, né? Se discute bastante, então acho que é tranquilo, assim. Não acho tão espinhudo. Acho que a coisa é tu ter senso, ter amigo para te dizer se não vale a pena, né? Beleza. E não ter conflito de interesse. Isso é o Uhum. mais difícil da gente avaliar às vezes também.